Oi pessoal, tudo bem? Hoje gostaria de conversar com vocês um pouco sobre um dos artigos que escrevi para o site Clube Austral e cujo título é Entre a Literatura e a Filosofia. Esse artigo, então, na verdade, ele é estruturado a partir de aforismos e fragmentos acerca desta temática principal. E hoje eu vou ler um desses fragmentos e discuti-lo um pouco com vocês, aprofundando então a temática, que é o fragmento 7 sobre a questão do artista e do filósofo, e que então podemos pensar também como artista-filósofo, que é um tema que tenho trabalhado já há algum tempo, mas que pelo menos aqui no canal ainda não falei nada a respeito. Então vou lê-lo para vocês e iniciaremos então um pequeno aprofundamento. O instinto artístico pode conduzir um filósofo à literatura e à poesia, como ocorreu a Nietzsche, da mesma forma que a necessidade filosófica pode levar um poeta à filosofia, tal qual Hölderlin. Semelhante alternância era menos comum nos filósofos antigos, como por exemplo em Demócrito, os quais pareciam conter, sem uma distinção tão racionalizada, certa unidade poético-filosófica. Dispersa pelos modernos, tal unidade tem sido, apenas aos poucos, readmitida e reestabelecida. Então, basicamente, o tema central aqui trata justamente da influência da literatura dentro da poesia e da literatura dentro da filosofia e vice-versa, e mais precisamente a respeito de como os poetas também são filósofos e os filósofos poetas, e que isso era mais constante antigamente e foi sendo perdido, digamos assim, pelos filósofos modernos, mas que em parte tem sido restabelecido a partir de alguns filósofos determinados, entre eles Nietzsche. Certo? A gente pode ver isso em outros também, né, dentro do século XX, por exemplo, o Sartre, né, vai voltar a fazer filosofia e literatura. O Cioran também tem uma escrita filosófica mais poética, digamos assim, mais carregada em termos literários, né, com figuras literárias mais expressivas, digamos assim, né? E daí em diante. Então a gente tem vários exemplos aí dentro do século XX e nas mais diversas esferas filosóficas. E também dentro da poesia vamos ver ao longo da história poetas que, embora tenham sido destacados em termos literários e poéticos, também escreveram filosofia. Então é um pouco disso que quero falar aqui com vocês. Então vamos pensar aqui nos três autores citados, por exemplo. Então, Nietzsche, tá? Se a gente pegar em termos das obras dele, vamos ver que a maior parte de sua obra é filosófica, dividida em geral dentro de ensaios que são maiores, assim, por exemplo, em Schopenhauer Educador e etc., que são textos de juventude dele, onde ele expõe de um modo ensaístico, ou seja, em termos de ensaios, só que ensaios mais longos, que depois não vai ser a escrita que ele vai usar ao longo de sua vida, que vai ser mais voltada então para os fragmentos, aforismos, textos curtos, parecido um pouco com esse formato aqui que eu escrevi este texto aí. E então, apesar disso, por outro lado, ele também tem o seu lado literário. Isso pode ser expresso, ou melhor, visto, dentro da sua própria filosofia. Então, o Nietzsche tem uma carga poético-literária muito grande, mesmo dentro dos textos filosóficos, certo? Mas também tem textos que são muito mais voltados à questão da literatura, que é, por exemplo, o Ditirão de Dionísio, que é a coletânea de poemas líricos do Nietzsche, a única coletânea, digamos assim, né, final dele, onde foram reunidos os poemas dele, né, os principais, digamos assim. Então, este sim é puramente literário, mas obviamente os poemas têm também o conteúdo filosófico. Né? Ele resume grande parte do seu pensamento filosófico ali também, dentro da poesia. Certo? Então, essa relação ela não acaba, digamos assim. Certo? Que é parte do que eu estou tentando traduzir aqui também dentro deste fragmento. E também tem o Assim Falou Zaratustra, que é um texto que eles
classificam, não é eles, eu digo os críticos, como então uma mescla de filosofia, de linguagem bíblica e poética simultaneamente. Em todo caso, ela tem uma narrativa que é literária. Né? O Zaratustra, então, é uma espécie de personagem, né? Já não é ali propriamente o filósofo em si escrevendo, falando, mas um texto que abarca então uma narrativa, né? Tem toda uma estrutura literária, digamos assim, e também uma linguagem que não é a linguagem filosófica no seu sentido que a maioria dos filósofos vão escrever, né? Mas uma linguagem mais literária, digamos assim. Certo? Mas que obviamente tem um conteúdo filosófico muito denso. Ele expressa a filosofia a partir da literatura, digamos assim. Então as duas coisas a gente vê que é possível. Ou seja, expressar a literatura a partir da filosofia e, em parte, também algo de literário a partir da filosofia, né? E a filosofia da literatura. E em relação ao Hölderlin, que é um poeta, mas que é considerado também uma espécie de poeta filósofo, tá? Ou seja, um artista filósofo, nesse sentido eu quero dizer o artista filósofo. Claro que a gente pode pensar aqui, eu elenquei o Hölderlin porque é um cara também que eu tenho estudado, assim, é um poeta, um pensador e tal que eu tenho estudado. Então eu elenquei dentro, mas podemos pensar isso também a partir de outros artistas. A gente sabe que os artistas ali no Renascimento, por exemplo, tinham uma questão bem próxima à questão filosófica. O próprio Da Vinci, por exemplo, tem textos voltados à filosofia. Certo? Eles estavam preocupados ali com as questões filosóficas, escreviam aforismos, ou às vezes até ensaios. Né? Então, há essa proximidade. Depois a gente vê mais para frente ali poetas, por exemplo, como Schiller e Goethe, ambos com uma densidade literária muito grande. Obviamente, né, o Goethe é um dos maiores escritores alemães, assim como o Schiller. Mas ambos têm, então, uma produção literária, poético, daí em diante, teatral e tal, e também a produção filosófica, digamos assim. O Schiller até mais do que o Goethe. Né? O Schiller tinha bastante texto sobre estética, que é justamente filosofia da arte. O Goethe também tem, mas os textos dele em relação à estética são menos, digamos assim, são obras de menor porte, né? São textos isolados, fragmentos ou ensaios. Né? Ele tem ensaio, por exemplo, sobre Shakespeare e daí em diante, sobre arte. Mas o Schiller tem obras grandes, assim, digamos, em termos volumosos mesmo, né? De quantidade de páginas e daí em diante, acerca de estética. Então ele teve uma influência também sobre os filósofos. Então a gente vê isso ocorrendo, ou seja, o artista estando perto do filósofo ou o artista sendo um filósofo também. O Nietzsche, em algumas cartas, quando ele vai se referir, por exemplo, ao Wagner, ele chama o Wagner de artista e filósofo. Minha dissertação, por exemplo, foi sobre Nietzsche e Wagner. Então isso aí foi algo que eu vi assim. E que, de fato, quando a gente pega os textos de Wagner, para quem não sabe que era um compositor de ópera, certo? Então Wagner, quando a gente pega os textos dele para ler, tem muitos textos onde ele vai tratar de assuntos praticamente puramente filosóficos mesmo. Então, quando não é sobre filosofia da arte, filosofia da música, estética, é sobre alguma questão filosófica política, por exemplo, filosófica religiosa, certo? Ou filosofia da literatura, né? Filosofia da poesia, digamos assim, né? Ele vai trabalhar também algumas questões nisso, já que ele era também um poeta e escritor. Então, Wagner é bem completo nesse sentido, né? Porque ele vai trabalhar, ele é um artista, mas que tem também uma ligação muito forte com a filosofia, a ponto do Nietzsche considerá-lo praticamente como um artista filósofo, digamos assim. E isso é muito interessante, certo? Porque geralmente a gente tende a separar. Então, parte desse fragmento aqui eu quero mostrar que é possível uma reunião disso. Ou dentro de um mesmo homem, ou separadamente, certo? Mas uma coisa influenciando a outra, a existência filosófica influenciando a literatura e daí em diante. Nos outros fragmentos, tá, pessoal, deste texto aqui, tá, em todos esses outros fragmentos aqui, eu vou abordar este mesmo assunto, só que de outros pontos de vista, de outras perspectivas e daí em diante, né, aprofundar outros temas. Mas eu vou deixar então esse texto na descrição para quem quiser lê-lo completamente, apesar de eu estar abordando só este fragmento aqui, mas quem quiser ler os outros, vai estar na descrição o link para o texto online. Então aqui, voltando ao Hölderlin, ele é então um exemplo de poeta que, no entanto, tem textos filosóficos. Então aqui eu estou terminando, por exemplo, este livro aqui, que é o Fragmento de Poética Estética, do Hölderlin, Friedrich Hölderlin. E então aqui
não vai ter os textos poéticos dele, obviamente, entre eles o Hyperion, que eu gosto muito. Não sei se ele está aqui, acho que ele não está aqui. O Hyperion é um dos que eu mais gosto do Hölderlin, recomendo aí para vocês lerem. Mas esse aqui é já um texto de estética, propriamente, ou a reunião dos textos de estética. Então vai ter muitas coisas aqui bem interessantes, por exemplo, textos dele, né, sobre filosofia da arte, portanto. Por exemplo, fragmentos sobre Hyperion, sobre religião, sobre Aquiles, sobre o trágico, o devir no perecer, sobre as partes do poema, a diferença dos modos poéticos, alternância de tons, observações sobre Édipo, observações sobre Antígono, observações sobre o fragmento de Píndaro, significado das tragédias e daí em diante. Então, ele vai ter aqui vários textos justamente sobre, digamos que, filosofia da arte, e onde ele vai abordar alguma coisa de filosofia em relativo a outros campos também, já que quase nunca é possível a gente só entrar na filosofia a partir do ponto de vista puramente da arte. Então, geralmente se precisa, né, de outras questões da filosofia, como lógica e daí em diante, então ele acaba passando por outros temas também, como ética, lógica e daí em diante, principalmente porque ele leu muito Kant também. E o Kant, como ele escreve sobre filosofia da arte, então existe a estética kantiana, para quem não leu, na crítica da faculdade do juízo, que é uma das obras do Kant muito importante, e que vai tratar justamente da questão também estética. E o Hölderlin, como então um leitor de Kant, ele vai trabalhar muitas coisas aí nesse sentido da estética, mas que vai acabar saindo um pouquinho e adentrando outros campos. Tá? E aqui eu cito então essa primeira parte do fragmento, falei um pouco com vocês aí da relação do Nietzsche e do Hölderlin com a filosofia e com a literatura. Mas então o Nietzsche seria um exemplo, né, de um filósofo, daquele onde o instinto artístico o conduziu de filósofo a poeta, e o Hölderlin o contrário, alguém cuja necessidade filosófica levou levou ele enquanto poeta à filosofia. Então, enquanto na modernidade a gente vê isso ainda de um modo separado, ou seja, artista e filósofo, na antiguidade isto era menos claro. Por quê? Porque quando a gente pega filósofos antigos, muitos deles eram poetas simultaneamente. Aqui eu cito Demócrito, mas na verdade o Demócrito a gente só tem os fragmentos do Demócrito que restaram, certo? Mas o que eu quis dizer aqui implicitamente é que mesmo aqueles fragmentos que a gente tem do Demócrito, né, que sobrou cerca de 300 fragmentos do Demócrito, que era um pré-socrático, ele escreveu sobre muitos temas, né? Desde como cosmologia, a questão do átomo, por exemplo, que a gente chegou à modernidade, né? O átomo como a existência do mundo enquanto mundo material, vem em parte aí do Demócrito. Então ele escreveu desde assuntos assim até ética, sobre música também se fala que ele tem escritos, mas a maioria deles não chegou para nós. Só que desses fragmentos a gente vê que havia ali uma preocupação um pouco literária também e poética, certo? Mesmo que seja um fragmento filosófico, a gente sente ali uma influência da questão poética. É isso que eu quis dizer aqui quando eu cito Demócrito. E mais precisamente ainda quando a gente pega autores que escreveram sobre a questão do Demócrito já na antiguidade, por exemplo, como Lucrécio, que era um romano. O Lucrécio propriamente era poeta e filósofo. Então a obra dele principal, que é Sobre a Natureza das Coisas, de Rerum Natura, eu acho, que se fala no latim, ele é uma escrita, o conteúdo é filosófico, mas a escrita é poética, ou em poema, né? É um longo poema, obviamente um poema extenso, mas que vai tratar de um assunto filosófico. A gente vê a união completa entre a filosofia e a literatura, ou a poesia, no caso do Lucrécio, ou Lucrécio. Certo? E por isso também aí fiz alusão ao Demócrito, porque muito desse texto aí traz muito da filosofia do próprio Demócrito. Então a gente vê isso nos filósofos antigos de uma maneira muito mais clara, digamos assim, a união, né, do artista-filósofo dentro de um mesmo homem, do que na modernidade propriamente, onde a gente vai ter isso, mas de um modo um pouco mais isolado. Certo? Quando a gente pensa, por exemplo, Sêneca, a maioria das pessoas só conhece os textos filosóficos, mas o Sêneca escreveu
tragédias, por exemplo. Certo? Ele ficou famoso em sua época por causa das tragédias também, que foram encenadas dele e daí em diante. Eu tenho aqui as 3 das tragédias do Sêneca. Então, ou seja, era um filósofo artista. Então isso era comum na antiguidade, certo? Então eu digo aqui que dispersa pelos modernos tal unidade, ou seja, tal unidade artístico-filosófica tem sido apenas aos poucos readmitida e restabelecida. Então aos poucos isso está voltando, digamos assim, a gente vê mais expoentes disso no século XX, e me parece que agora então estamos numa época propícia também para isso, certo? Mesmo porque a arte, como ela ganhou muitas vertentes e acabou se tendo muita questão, muitas estéticas simultâneas, a questão do pós-modernismo e daí em diante, sem uma base filosófica, o artista dificilmente vai conseguir criar algo que, né, ultrapasse a média, digamos assim. Certo? E mesmo que ele consiga se situar sem a questão filosófica, hoje é muito difícil. Ou seja, se situar para além dos modismos também e daí em diante, certo? Ele precisa reconhecer a base de muitas coisas e isso aí só a filosofia traz. Então, acaba que o artista hoje tem que ter algo de mais filosófico, digamos assim, quando não a possibilidade mesmo completa da união dos dois. O que obviamente é mais raro, mas acredito que seja possível também. Então é isso, pessoal. Por hoje queria só discutir um pouquinho desse tema aí, que eu não vejo muita gente discutir, mas que, pelo menos pelo que eu penso, assim, é um tema importante. Mas apenas deixei então essas questões para que vocês então possam aí pensar por si mesmos acerca dessa questão. Eu vou deixar o link na descrição, conforme já falei, para quem quiser ler aí o texto completo com 10 fragmentos sobre literatura e filosofia. Então por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Abraço.